Vamos lá. Bom, o que a gente vai conversar hoje? O guia definitivo da aprendizagem contínua. Ou seja, como afiar o seu cérebro a dominar técnicas de alta retenção e acessar os melhores conhecimentos do mundo. Tudo isso gratuito. Vamos lá. Primeiro a gente tem que entender o ecossistema do autodidata. O que seria uma pessoa autodidata? Uma pessoa que estuda por conta própria, sozinha. Então, para dominar qualquer assunto, a gente precisa de 4 componentes. Primeiro, a máquina, que é a neuroplasticidade, ou seja, o seu cérebro, saúde cerebral. Segundo, o sistema. O que seria o sistema? Microhábitos, cronogramas, a gente fazer um plano, traçar um plano. Terceiro, o método que eu indico aqui é a técnica Feynman, que é a revolução do microlearning. E o quarto ponto, combustível, que seria a curadoria dos recursos e as plataformas gratuitas da elite. Então, feito isso, a gente tem a equação da inteligência. Por quê? Porque o QI não é fixo. Então vamos lá, para essa equação entender um pouquinho melhor. Fluxo sanguíneo, exercícios físicos regulares, eles irrigam o cérebro, melhorando significativamente a memória e a absorção de dados. Ou seja, praticar atividade física ajuda também no aprendizado. Neuroplasticidade, lembra que eu comentei anteriormente? Como que a gente ativa essa neuroplasticidade do cérebro? Jogos de lógica, xadrez, dama, cubo mágico. Esses jogos forçam o cérebro a criar e estabelecer novas conexões neurais. O foco extremo seria a meditação limpa e ansiedade. A meditação ela limpa a ansiedade. Ela cria um silêncio mental necessário para a lógica operar em sua capacidade máxima. E a consolidação, que é você ter o descanso, né? De 7 a 8 horas de sono, sem interrupção, para que você consiga transformar o aprendizado de curto prazo em memória de longo prazo. Ou seja, assim como na academia, quando você faz academia, o descanso é necessário, no aprendizado, para a mente também é necessário o descanso, o sono. Né? E a matriz diagnóstica? Farmácia cognitiva. Qual que é o seu objetivo central? Então a gente vai criar um planejamento. Né? Qual que é o seu objetivo? Melhorar a leitura dinâmica? Realizar cálculo mental? Memorizar dados? Expandir a expansão neurocientífica? Ou seja, ter mais atenção? Ou agilidade de raciocínio, sob pressão, ali no ambiente de trabalho, escolar mesmo, vestibular, por exemplo. Qual que é a aplicação ideal? Dei algumas sugestões aqui. Elevate, EDIC, Lumosity, 94 segundos, que são as skills. E os mecanismos de ação. Para a leitura dinâmica, por exemplo, a gente pode fazer planos de treino prático focado em interpretação e agilidade. Já, por exemplo, para uma agilidade de raciocínio sob extrema pressão, a gente pode colocar desafios cronometrados de associação lógica e percepção visual. Então, para cada objetivo central, a gente tem um mecanismo de ação e o aplicativo ali que a gente vai usar, a plataforma que a gente vai utilizar, tá bom? Microhábitos. O que seriam os microhábitos? Preenchendo espaços em branco. Então a gente tem 4 pontos: trânsito, pausas curtas, consumo ativo e o hobby cognitivo. O que seriam cada um deles? O trânsito é a gente transformar o deslocamento em sala de aula, ouvindo podcasts, audiobooks, sobre economia, negócios, idiomas, o que a gente quer aprender ali. Fazer pausas curtas. Não sei se vocês conhecem, mas existe um método Pomodoro, que você consegue fazer essas pausas também. Separação de blocos. Depois a gente tem o consumo ativo. O que seria o consumo ativo? Trocar o scroll passivo das redes sociais pelo uso da internet com propósito. Menos rede social, mais aprendizado. E o hobby cognitivo, que é você dedicar minutos diários a estudar um novo idioma, seja em aplicativo ou sites gratuitos, aprender a tocar um instrumento, para aliviar o estresse ou coisas relacionadas, tá bom? A engenharia do tempo e do espaço.
A arquitetura do ambiente, ou seja, a gente precisa ter um ambiente de estudo. Como assim? Mesa limpa, iluminação boa, silêncio, tirar as distrações. Eu não consigo ficar sem o celular, então deixe o celular longe. O cérebro ele precisa associar o espaço que você está ali com o trabalho, entendeu? Se você, a hora que você acorda, você já pega o celular, você tem que parar com isso, porque você precisa criar o hábito de tirar, digamos, esse vício, limpar sua mente desse hábito de maléfico, digamos assim, né? Então, proporção e auditoria e o motor, que é o Pomodoro que eu falei para vocês anteriormente. A revolução do microlearning. O que seria o microlearning? São pílulas de conhecimento, de 2 a 5 minutos. Qual que é o foco? Just in time. A solução instantânea e específica para um problema prático. O formato é interativo, adaptável para celular e geralmente ele é gamificado. E o resultado é retenção e recuperação multiplicados através de pequenos picos de absorção. Qual que é a duração no ensino tradicional? Isso aqui é uma comparação, né? O microlearning com o ensino tradicional. No ensino tradicional, normalmente, a gente tem a carga horária mais longa, mais exaustiva, o foco é teórico, amplo e genérico. Muitas vezes você está ali na sala de aula, por exemplo, o professor está explicando alguma coisa, na lousa falando, você nem anota. Aí você chega em casa e fala, aprendeu alguma coisa? Não, não aprendi nada. Nossa, o professor não ensinou? Não, ele passou algumas coisas lá na lousa, mas eu nem anotei, então... O microlearning, ele te força, ele meio que te obriga a aprender. Você é obrigado a aprender, tá bom? E a técnica Feynman? Ela disseca a complexidade. Como assim? Ela simplifica e cria analogias. Por exemplo, ela refina uma história usando situações do cotidiano, que é excelente. Ela escolha e escreva, ou seja, a gente define o tema claramente. Escreve tudo que você sabe sobre o assunto em uma página e organiza o conhecimento inicial. Depois disso, a gente faz como se fosse ensinar uma criança. A gente remove jargões, gírias, aquilo que a gente escreveu, o tema que a gente escreveu, a gente explica como se fosse para uma criança. Terceiro ponto, a gente identifica as lacunas, ou seja, os vazios ali. A gente travou em alguma explicação, faltou algum vocabulário, a gente volta à origem e preenche de novo. E por fim, é o objetivo dessa técnica, que é simplificar e criar analogias. Refinar a história usando situações do dia a dia. Qual que é o filtro dessa técnica na prática? Empreendedorismo, a gente tem o conceito de segmentação do mercado, que na tradução de Feynman é para quem exatamente no meio da multidão a minha empresa está resolvendo o problema real. Na engenharia, é um conceito, análise de tensões, por exemplo, cálculo estrutural. Para quem não sabe, sou engenheiro, só como uma informação mesmo. Na técnica Feynman, a gente pode pegar e fazer o seguinte: o quanto de peso essa viga consegue aguentar sem quebrar? Igual uma pessoa segurando uma mochila, por exemplo, cada vez mais pesada. E na gestão, o conceito é estratégia de desenvolvimento organizacional. Como que a gente traduz para a técnica Feynman? O mapa detalhado de como a empresa vai sair do ponto A até o ponto B, usando exatamente o que ela tem na mochila. O radar do YouTube Edu, que algumas sugestões de estudo para vocês, se vocês procurarem pelo YouTube Edu, a educação do YouTube, vai ter vários temas, categorias lá: ciência e tecnologia, exatas e educação global, humanidades, história, ciências biológicas. Inclusive, tem professores muito bons e canais interessantes para vocês aprenderem, tá bom? A matriz do ensino superior, certificações de elite. FGV, Instituto Brasileiro, Legislativo Brasileiro, Senado, Coursera, Escola Virtual. Além dessas aqui, mostrei para vocês algumas gratuitas. Vocês podem buscar escolas particulares mesmo, pagas, que eles sempre estão oferecendo cursos gratuitos para atrair pessoas, né, para os seus cursos. Então, busque, vá atrás até de escolas privadas mesmo, por cursos e certificações, tá bom? Caixa de ferramentas, técnicas e idiomas. Fundação Bradesco, Cultive,
O hub híbrido, o renascimento das bibliotecas, acervo digital em expansão, network e dinamização, santuário de hiperfoco. Aproveitando aqui, ó, essas técnicas, ferramentas, para quem não sabe, como eu disse, sou engenheiro. Hoje, além da engenharia, eu também dou aula na Microlins. E quem quiser, quem estiver interessado, pode me chamar, que a Microlins tem um sistema gratuito de ensino dessas skills, dessas soft skills. São habilidades ali, network, criação de currículo, enfim, várias situações ali. A síntese, o dia perfeito do lifelong learning. 7h30, vou para academia. 7 horas, quer dizer, vou para academia. 8h30 eu faço ali o meu micro hábito, vou ouvir um podcast, assistir um vídeo. Depois, 2 horas da tarde, assisto um vídeo rápido ali para resolver um problema imediato no trabalho. Depois à noite eu chego em casa, o método mais o combustível, o bloco de foco total, Pomodoro. E, para finalizar, a consolidação. Tela desligada, 8 horas de sono. O cérebro, para quem não sabe, é um músculo. E o aprendizado é treino. Assim como o nosso corpo todo é composto por músculos, para a gente ficar em forma, forte, a gente tem que treinar, fazer academia, fazer atividade física. O cérebro também necessita de treino. A educação de elite hoje é universal, ela é gratuita, hipersegmentada e modular. Os métodos de retenção estão mapeados e o conhecimento está a um clique para quem quer fazer o ensino online, tá bom? Então, tudo que separa da maestria é o método e a intenção. Mude o seu ecossistema e comece o seu primeiro micro hábito agora. Beleza, gente? Então é isso, bora pra cima.